O caso do homem acusado de matar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, pode ter tomado um rumo bizarro. Isso porque autoridades federais afirmam que alguém pode ter tentado tirar Luigi Mangione da prisão. Segundo nova denúncia criminal, um homem supostamente entrou em uma prisão federal no Brooklyn, afirmou ser um agente do FBI e disse que tinha documentos assinados por um juiz para liberar um detento. Agora, dadas certas circunstâncias, acredita-se o que seja Mangione. Se as acusações forem verdadeiras, como ele pensou que isso funcionaria? Ele quase conseguiu fazer isso. O que isso significa para o caso de Mangione? Vamos analisar com um consultor prisional experiente. Bem-vindo ao Sidebar. Apresentado pela Law and Crime, eu sou Jesse Weber. O suposto assassinato em estilo de execução do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, em uma rua no centro de Manhattan, já era um crime chocante. Um dos crimes mais chocantes que cobrimos recentemente foi o assassinato, cometido por Luigi Mangione, capturado 5 dias depois e preso desde então, aguardando julgamentos estadual e federal. Mas agora, acabamos de saber de mais um momento bizarro nesta saga. Não podemos afirmar com certeza que está ligado a Mangione, mas ao conectar alguns pontos, pode ser uma suposição justa. As autoridades federais agora afirmam isso. Um homem de Minnesota foi à prisão federal no Brooklyn ontem à noite, onde Mangione está detido. E tentou se passar por um agente do FBI. Aparentemente, ele afirmou que tinha uma ordem de um juiz para liberar um detento específico, e as autoridades, se você ler nas entrelinhas, podem estar dizendo que esse detento era o Mangione. Quando os guardas pediram credenciais, ele mostrou uma carteira de motorista, de Minnesota, que estava em sua bolsa, revistada pelas autoridades. Não eram documentos oficiais, e sim um garfo de churrasco e algo parecido com um cortador de pizza. Se tudo isso for verdade, como ele achou que funcionaria? O que isso diz da segurança? Ele chegou perto? Qual era o plano? E agora, o que acontece com Mangione? Ele precisa voltar ao tribunal amanhã? Vamos analisar essa nova denúncia criminal impressionante, linha por linha. Também vamos conversar com o consultor prisional Justin Perperni, que conhece esse sistema de dentro para fora, sobre como uma tentativa dessas pode até acontecer. Mas para os telespectadores que estão chegando agora, um resumo bem rápido do caso que está no centro de tudo isso. Então, Luigi Mangione é acusado de ter atirado a queima-roupa e matado o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, do lado de fora de um hotel no centro de Manhattan, em dezembro de 2024. As autoridades afirmam que foi um ataque cuidadosamente planejado e direcionado. Mangione foi preso dias depois na Pensilvânia e está detido sem fiança desde então. Além disso, responde a 2 grandes julgamentos, um no Tribunal Estadual, por assassinato, e outro no Tribunal Federal do Sul de Nova York, onde os promotores buscam ou tentam a pena de morte. É um caso de alto risco e de grande repercussão que temos acompanhado muito de perto. E isso torna esse novo desdobramento ainda mais surpreendente. Enquanto Mangione está no Centro de Detenção Metropolitana Federal no Brooklyn, aguardando a audiência de amanhã, autoridades afirmam que alguém pode ter tramado um esquema ousado para tirá-lo de lá. Agora, para deixar bem claro, a denúncia federal que vamos discutir não menciona de fato Luigi Mangione. O detento é apenas referido como um detento específico sob custódia. No entanto, uma fonte da polícia diretamente envolvida no caso confirmou para vários veículos de notícias que o detento em questão era de fato Luigi Mangione. Vamos falar sobre isso, tudo bem? Para nos ajudar a analisar tudo isso, está conosco o consultor prisional e amigo do programa, Justin Perperni. Justin, muito obrigado por participar. É uma notícia de última hora, conseguimos te chamar rapidamente. Você já ouviu falar de algo assim antes? Quero dizer, parece coisa de filme, mas eu fico me perguntando quão fácil é para alguém se passar por um agente, por um membro da polícia, dizer as coisas certas e tirar alguém da cadeia. A primeira parte está correta, como vemos sendo sensacionalizado na TV. Isso já aconteceu em Prenda-me se for capaz, quando Leonardo viveu Franca Bagnali como piloto e voou o avião, mas isso foi há muito tempo. Mas as pessoas veem na TV alguém invadindo uma prisão, fazendo um discurso dramático e libertando a pessoa.
Elas estão apenas iludidas e eu acho que quando alguém está em crise e está perdendo o controle, está procurando por um significado, e se são fãs de alguém, acham que essa pessoa é um herói. Então é muito fácil interpretar o papel e vestir a fantasia. Mas quando a prisão é treinada para lidar com a enganação e sabe que há um protocolo para liberar alguém em 17 segundos, percebe-se que lidamos com alguém instável. E eles fizeram a coisa certa ao verificar se ele tinha alguma arma, ele tinha, e eles o prenderam. Então é fácil se vestir como tal, mas quase impossível executar. Você pode elaborar sobre isso. Qual é o protocolo em vigor? Se houvesse uma liberação que não estivesse nas notícias, certo? Não houve um recurso ou um pedido de habeas corpus onde a condenação foi anulada. Eles devem ser liberados imediatamente caso haja outra razão para um agente entrar e retirar alguém por ordem judicial. Com quanta antecedência uma cadeia ou prisão recebe aviso? Qual é o protocolo, pelo que você sabe? Então, existe a chance de a prisão descobrir só no dia anterior. Isso já aconteceu com pessoas da nossa comunidade. Um gerente de caso chama você e diz: você vai sair amanhã, vai ser liberado, vai ser transferido. Mas existe um processo que pode levar semanas ou até meses. Um mandado é assinado por um juiz e enviado aos oficiais de justiça, que coordenam com o Departamento Federal de Prisões, responsável por notificar o diretor da prisão. Há muita papelada no caminho, há controles e contrapesos. Mesmo quando me entreguei a um campo de segurança mínima há muito tempo, tive que passar por 9 pessoas diferentes. Me perguntaram 9 vezes meu nome e número do departamento de prisões enquanto eu ia para um campo. Então, uma coisa que eles têm é um processo que eles seguem, e é por isso que eles souberam em cerca de 6 segundos que isso não era legítimo. Eles agiram certo ao impedir que ele fizesse mal a si ou a outros. É possível que tenham sido enganados? Ele poderia ter feito isso? Talvez não ele, mas preciso ser honesto sobre isso novamente. A papelada do tribunal não afirma oficialmente que ele tentava soltar Mangione, mas isso se sugere por algumas circunstâncias. Vamos supor isso por um momento. Dado o alto perfil desse caso, dado o fato de que há muitas pessoas que apoiam Mangione, que estão do lado dele, e que há muito dinheiro sendo arrecadado. Não estou surpreso com o que aconteceu, e até me pergunto se será a última vez que veremos isso. Mas poderia ter havido uma situação em que, se alguém tivesse a documentação certa, dissesse as coisas certas, fosse um verdadeiro golpista. Vamos ser claros, esse indivíduo é inocente até prova em contrário. O sistema é infalível, ele poderia ter escapado, e depois, o que ocorreria? Não vejo cenário possível, a não ser que fosse um trabalho interno com alguém coordenando com quem atua na instituição para viabilizar isso. E, de novo, isso também parece coisa de televisão. Então, considerando os problemas no MDC ao longo dos anos, começando com Epstein e as acusações de que esses guardas não estavam fazendo o seu trabalho direito, o alerta está ainda maior. Tempos difíceis. 1 milhão dentro daquela prisão, especialmente quando você tem tantos prisioneiros de alto perfil entrando e saindo de lá. Então, em nenhum mundo ele teria sido bem sucedido. E às vezes, como quando essa pessoa claramente está passando por alguma crise, se for verdade, e às vezes quando está passando por crise, você evita agir devagar e deliberadamente para melhorar sua vida, preferindo ações rápidas e impulsivas sem pensar nas consequências. Então, 10 ou 30 minutos da vida dele podem resultar em uma longa sentença federal. Queria que ele tivesse pensado melhor e, se for verdade, espero que receba a ajuda que precisa. Porque se ele tivesse conversado sobre isso com alguém racional, a pessoa teria dito: cara, pare imediatamente, por favor, você nunca vai ter sucesso. O julgamento ainda nem começou. E isso te preocupa sobre o que podemos esperar daqui para frente à medida que o caso avança? Como será a segurança, seja em uma cadeia, seja em uma prisão, seja em um tribunal? Nunca vi um caso como esse antes na minha vida. É um pouco como o Batman, sabe? Algumas pessoas estão tentando libertar o Coringa com todo o respeito, quero dizer, isso não é normal. E o que acontece é que quanto mais tempo ele fica sob custódia, quem o considera herói e quer ajudar pensa assim: isso é injusto, ele deveria estar livre com tornozeleira eletrônica. Já temos dinheiro para a fiança, ele deveria estar na comunidade como outros acusados de crimes semelhantes. Quanto mais essa narrativa se fortalece, mais as pessoas se sentem motivadas a ajudar. Então você pode esperar que, quando o julgamento começar, haverá centenas, se não milhares, de pessoas do lado de fora do tribunal. E quanto mais perto chegarmos de um veredito, pior vai ficar agora. Em casos federais, não haverá câmeras dentro do tribunal.
Eu gostaria que houvesse, porque assim você poderia ver total transparência no que é dito pelos dois lados. E quando você não pode ouvir, acaba ouvindo de outras pessoas. E aí essa narrativa se solidifica e segue em frente. Com o tempo, isso deve aumentar conforme o julgamento se aproxima. Eu quero analisar essa denúncia criminal linha por linha, porque acho que isso é realmente importante. Esse é o documento onde o agente descreve exatamente o que ele afirma que aconteceu. É uma leitura surpreendente, mas a história do governo começa com um horário e um local específicos, abre aspas. Em ou por volta de 28 de janeiro de 2026, aproximadamente às 18h50, o réu, Mark Anderson, aproximou-se da área de recepção dentro do MDC e afirmou aos membros uniformizados do Departamento Federal de Prisões, BOP, que era um agente do FBI e que estava de posse de documentos assinados por um juiz autorizando a libertação de um detento específico que estava sob custódia no MDC. Certo. Então, 18h50, na noite passada, a área de recepção, a porta da frente da prisão. Ele se aproxima e basicamente diz: "Eu sou um agente do FBI. Incrível." Os guardas pediram provas e a denúncia relata o que aconteceu quando solicitaram suas credenciais federais. O réu, Mark Anderson, mostrou sua carteira de motorista de Minnesota aos agentes do BOP e então afirmou estar portando armas. Certo, Anderson também exibiu e jogou nos agentes do BOP vários documentos. Eu revisei esses papéis e eles parecem estar relacionados ao registro de reivindicações contra o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Justin, preciso dizer que há um momento em que ele demonstra essa autoridade, mas ele não tinha nada. Se as alegações forem verdadeiras, não havia provas, o que indica um comportamento errático, nem sobre aquele detento, pelo visto. Pra mim, isso mostra que ele passou uns 15 segundos planejando isso. Pega um crachá. Acho que li que era tipo um garfo de churrasco ou algo parecido com isso. Deixa eu chegar nisso, deixa eu pegar isso, deixa eu citar essa frase. Mark Anderson foi detido por membros do BOP e uma mochila que ele possuía foi revistada, revelando um grande garfo de churrasco e uma lâmina de aço redonda. O que você acha desse cortador de pizza com essas armas? Qual era o plano? Não havia plano, acho que ele não está pensando direito. Muita televisão. Você presume, porque está fantasiado com crachá e carta de juiz, vão te liberar. É como se eu fosse ao banco e dissesse: um juiz assinou que a hipoteca está paga, pode limpar. Eles iam rir de mim ou me prender. Ele não pensou direito. Pensar que você poderia entrar com armas assim e uma carta é como tentar assaltar Fort Knox com uma espada de plástico. Simplesmente não houve nenhum planejamento. E agora o que eles vão fazer, o que um promotor vai fazer, é analisar cada suposta infração. Então é como falsificar documentos, né, sabe? Uma arma, e quando você percebe, pode ser muito tempo na prisão, e se for considerado culpado e tiver problemas de saúde, rezo para que receba o tratamento necessário. Mas o que vimos no passado e já falamos sobre isso antes, já cobrimos isso, onde um guarda pode ter relações com um detento. Aí isso acontece de novo e de novo. Não queremos ver esse efeito de imitação, onde isso encoraja alguém a dizer: foi aqui que ele errou. Eu vou aprender com os erros dele e vou corrigir o que ele fez de errado, e eu vou fazer certo e tirar ele daqui. O primeiro tende a levar ao próximo, e isso é algo que as autoridades precisam ficar de olho e estar alertas. Agora, soube-se por novas reportagens que haverá audiência amanhã no caso federal de Mangione. Acreditamos que o juiz deve decidir em breve se será um caso de pena de morte. O escritório do promotor de Manhattan pediu ao juiz para marcar o julgamento para 1º de julho. Eles dizem que estão prontos. A seleção do júri, no caso federal, está marcada para 8 de setembro, e o escritório do Procurador dos Estados Unidos espera que o caso estadual também avance. Primeiro, quão complicado você espera que isso seja em termos dos múltiplos julgamentos dele, talvez múltiplas fases? Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que, claro, é muito complicado. E se eles buscarem a pena de morte, é porque estão 100% convencidos de que vão conseguir uma condenação para isso. E isso está alinhado com a mensagem atual. Eu penso que essa administração está comprometida em levar à justiça pessoas que cometem crimes violentos. E neste caso, eles acreditam que, ao insistirem nisso, pode ser necessário aplicar a pena de morte. Então, se eles estão insistindo nisso, é porque acham que vão ter sucesso. E, novamente, isso vai incomodar as pessoas por vários motivos, vamos ver, mas é um caso incrivelmente complexo e continua recebendo cada vez mais atenção com o tempo. Como você disse, com o julgamento chegando, será muito popular e chamará a atenção. Você acha que eventos como esse vão influenciar essa decisão
ou influenciar até mesmo a forma como os julgamentos são realizados, talvez os protocolos de segurança. Eu imagino que sim, até mesmo a forma como ele é transportado de um lugar para o outro. Mas também, você acha que isso vai afetar a tomada de decisão nesse caso, pela sua experiência? Zero, nada. Acho que o Ministério Público do Zekawa já tem um objetivo em mente. Eles querem que ele seja condenado, querem que ele seja enviado, querem que ele enfrente isso. Eles querem a morte e disseram isso desde o começo. Então não acho que nada atrapalhe o objetivo final deles, ver ele sendo executado. E bem rápido. A segurança implementada agora para cada audiência, para o julgamento, eu imagino. Você consegue imaginar como vai ser a multidão no primeiro dia, seja na seleção do júri ou nas declarações de abertura de um julgamento. Como vai ser aquela cena do lado de fora do tribunal, dentro do tribunal? Você está ciente de algum protocolo adicional, de algum recurso extra que seria necessário para algo assim? Eu já vi isso. Já estive em 1.500 audiências de sentença na minha carreira para apoiar pessoas da comunidade de colarinho branco que enfrentam uma audiência de sentença, principalmente por crimes de colarinho branco. Antes disso, um membro da EM13 já sentenciado e sob custódia, normalmente por crime de colarinho branco. Na sentença, pode não haver oficial de justiça na sala, ou só um se o juiz quiser prender alguém. Já participei de audiências de sentença por crimes violentos. 8 ou 9 oficiais de justiça em confinamento total e alerta máximo, com pessoas passando por detectores de metal antes de entrar na prisão. Então você pode ter certeza de que durante todo o circo que será esse julgamento não há dúvida. Justin Poperni, muito obrigado por participar, agradeço mesmo. O prazer é meu, obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos assistir no Peacock da NBC, onde também temos episódios do Sidebar. Sigam-me no Instagram ou assistam meu programa na News Nation, Jesse Weber, ao vivo, de segunda a sexta, às 23h no leste. Até a próxima, pessoal!